Olá, pessoal, boa tarde. Aí estamos nós mais uma vez para um webinário da Agenda Urbana Brasil. E o nosso webinário de hoje é um assunto muito interessante, que é a energia da cana na matriz energética brasileira. E, para tanto, nós contamos aqui com o Zilmar, o Francisco Lineiro, o Diogo Ferrini e, sempre nos acompanhando, a Luciana Figueiras. E hoje, então, nós faremos o nosso webinário naquele formato que os nossos internautas já que nos acompanham, que nos conhecem. Nós teremos 4 rodadas, né? Essa será a nossa primeira rodada rápida de apresentações. Depois nós teremos a segunda rodada, em que então os nossos participantes vão poder se aprofundar no tema, respondendo a grande questão do nosso webinário, que é a energia da cana na matriz elétrica brasileira. E depois nós teremos a terceira rodada. Essa rodada é muito importante para você, nosso internauta, porque você vai poder participar perguntando diretamente aos nossos palestrantes. Você colocará a hashtag, o nome do palestrante que você quer que responda a sua pergunta e a pergunta. E aí, nessa terceira rodada, nós verbalizaremos, então, a pergunta para os nossos palestrantes. E, por fim, a quarta e última rodada são as considerações finais. Bom, eu sou o Rogério Martins Barbosa, sou advogado, doutor em Direito dos Resíduos, e é um prazer ter vocês nesta tarde. Com você, então, a palavra, Zumar. Obrigado, Rogério. É uma honra participar de um evento tão importante, tratando de um tema também tão relevante, que é a energia da cana na matriz elétrica brasileira. Então, só tenho a agradecer, em nome da Única, ao Rogério, à Luciana, pela organização, agradecer ao público presente e aos palestrantes aí de bancada online, o Diogo, da Cogem, e o Francisco Lineiro, especialista aí no aproveitamento da palha. Então, bom evento a todos. Muito obrigado pelo convite. Francisco? Boa tarde a todos. Meu nome é Francisco Lineiro. Eu sou engenheiro mecânico, formado em 1980. E, desde a formação, eu sempre trabalhei na área sucroenergética. Comecei no Centro de Tecnologia da Copersucar, depois passei para o Centro de Tecnologia da Canavieira e fiquei lá até 2018, fiquei lá por 37 anos. E após eu sair de lá, eu abri uma empresa de consultoria e venho trabalhando com isso desde essa época. E gostaria de agradecer também, aproveitar a oportunidade de agradecer o convite feito, né, particularmente ao Zilmar pela lembrança, e espero que essa tarde seja proveitosa para todos. Boa tarde, pessoal. Sou Diogo Ferrini, sou engenheiro eletricista, formei em Itajubá, né, na famosa EFEI. Quero agradecer a todos, boas-vindas, a discussão vai ser rica com certeza aí. Quero agradecer ao Zilmar também, que estendeu o convite para a gente aqui na Cogem. Trabalho na Cogem tem quase 5 anos agora, né? Então, muito obrigado, Zilmar, Rogel, Luciana e todos aí, e o Francisco, e vamos em frente. Boa tarde a todos, pessoal, mais uma vez aqui reunidos no webinar da Agenda Urbana Brasil. Gostaria de agradecer especialmente ao Zilmar, da Única, que fez a gentileza de organizar e convidar o Francisco, convidar o Diogo para participar conosco nesse debate hoje de extrema importância para o nosso Brasil, cientes da nossa potência nesse segmento. Vamos discorrer um pouco sobre a questão da energia da cana na nossa matriz energética. Agradeço a parceria de sempre, do meu amigo Rogel, e agradeço a presença já dos nossos internautas já presentes, nos prestigiando, como sempre, e que sem vocês realmente não tem o menor sentido, que esse webinar é feito para vocês. Lembrando que fiquem atentos aí ao desdobramento da abertura do nosso Instituto Agenda Urbana Brasil, e chamar vocês também, depois eu vou pedir para o meu amigo Rogel, no final do nosso webinar, fazer o jabá do livro dele, que está lançando um livro top, maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser o mais vendido de 2020, porque está maravilhoso.
Conto com todos vocês, gente. Vamos apoiar, vamos comprar, que o profissional precisa viver. É com você, meu amigo. Obrigado, Luciana. Já começou a me deixar animado. Mas vamos lá. Então, nós vamos hoje, agora vamos passar a palavra, então, para nós tratarmos a grande questão do nosso webinário. O que significa a energia da cana na matriz elétrica brasileira? Hoje, na verdade, nós estamos falando de bioeletricidade, né? Esse é o pano de fundo, né? E nós sabemos da pujança do setor sucroalcooleiro no Brasil, né? E é um setor que ele tem uma dinâmica muitas vezes desapercebida pelo resto da população, né? Mas ele é muito dinâmico, né? A gente tem uma ideia, às vezes, de livros antigos, de Senhor do Engenho, e hoje, na verdade, a indústria da sucroalcooleira, ela traz em si a ideia da indústria 4.0, né? Da modernização, das soluções energéticas sustentáveis, né? Isso é muito importante. E para fazer a primeira exposição, eu vou passar então a palavra ao Zumar, que vai fazer uma exposição mais ampla. Eu costumei, olhando as apresentações, né, para os nossos internautas saberem, né, eu dividi assim: eu vejo o Zumar com uma grande introdução, e depois nós temos a fala sobre a palha, né, com o Francisco, e depois a vinhaça com o Diogo, dessa maneira. E vocês vão entender o porquê eles estão falando isso. Zumar, com você a palavra, pode começar a sua apresentação. Obrigado, meu caro. Obrigado, Rogel. Eu fiz breves slides para tentar estimular o debate. Eu vou colocar, então, à disposição de todos. Aqui. E já no primeiro slide, deixa eu colocar aqui em modo apresentação. No primeiro slide, vocês observam a importância que tem a biomassa da cana no sentido de geração de energia. Para cada tonelada de cana que nós temos processada no setor sucroenergético, nós temos como resultado 250 quilos de bagaço. Então, é bastante biomassa. Se você observar que na última safra nós produzimos quase 643 milhões de toneladas de cana, resultou isto num total de um pouco mais de 160 milhões de toneladas de bagaço. Então, é bastante biomassa que nós, há décadas, estamos aproveitando para a geração de energia térmica, mecânica e elétrica para suprir as unidades que produzem açúcar e etanol, mas algumas, uma boa parte, produz energia elétrica não só para o alto consumo, mas conseguem também exportar energia elétrica para a rede. E ainda tem usinas, dependendo de cada configuração, que ainda sobra biomassa para suprir necessidade de outras indústrias, como a indústria citrícola, que eu estou aqui na região de Ribeirão Preto, que utiliza bastante o bagaço, contribui bastante também para gerar energia nestas outras indústrias. Então, aí, aproveitando até o gancho aí do livro do nosso colega Rogel, a economia circular, bem estudo de caso na prática de sustentabilidade de um setor dinâmico, que é o setor sucroenergético, produzindo energia térmica, mecânica e elétrica, às vezes não só para ele mesmo, mas também para a rede, como para outras indústrias. E essa geração de energia é possível porque eu tenho uma capacidade instalada bastante representativa. Aqui à esquerda, no slide, você observa que o setor sucroenergético hoje, dado de hoje, tem 11.659 megawatts instalados, o que é uma capacidade instalada de geração superior à usina Belo Monte, que é a maior usina 100% brasileira, a quarta maior usina do mundo, né, hidrelétrica. E hoje nós temos uma representatividade, o setor sucroenergético, com essa capacidade instalada, de 7% da matriz elétrica brasileira, que é o tema do webinar. E da biomassa como um todo, incluindo também cavaco de madeira, capim-elefante, casca de arroz, a potência instalada pelo setor sucroenergético representa quase 80% da biomassa em geral. Então, quase 80% é biomassa da cana e um pouco mais de 20% as outras biomassas, bastante importantes, mas você vê quão relevante é a biomassa da cana dentro da matriz elétrica brasileira.
E com essa capacidade instalada, nós conseguimos produzir energia elétrica, como eu falei para vocês, tanto para o alto consumo, quanto para a oferta para o Sistema Interligado Nacional. E a única semana passada fez um levantamento dos últimos 10 anos de geração com biomassa da cana. Nós produzimos, nos últimos 10 anos, pegando apenas a produção para o alto consumo, 135 mil gigawatt-hora. É o que está à direita aí no slide. A oferta para a rede, 174 mil gigawatt-hora, totalizando 309 mil gigawatt-hora. Isso aí, só para dar uma magnitude da importância, daria o total 309 mil gigawatt-hora. Essa produção acumulada daria para atender o município de São Paulo por mais de 11 anos, né, que é a maior cidade do continente americano. Ou, aproveitando que a Luciana está em Brasília, daria para atender o Distrito Federal por 50 anos. Então, você vê que já é bastante representativa a geração a partir da biomassa da cana dentro de um país continental como o Brasil. Um ponto importante também a observar é que, desde 2013, esta indústria mais produz energia elétrica para a rede do que para o alto consumo. Então, nós somos exportadores líquidos aí para o sistema desde 2013. E tem se mantido nessa proporção. 60% do que a gente produz vão para o sistema interligado, ajudando aí o sistema interligado, e 40% para o alto consumo, para eu produzir açúcar e etanol dentro das usinas sucroenergéticas. E o último levantamento que a EPE fez, Empresa de Pesquisa Energética, mostra que temos ainda um bom potencial, porque das 366 usinas a biomassa sucroenergéticas em operação ano passado, 60% produziam tanto para o alto consumo, quanto comercializaram excedentes para a rede. E 146 já cumpriram um requisito muito importante em termos de sustentabilidade, que é atender o alto consumo, mas que podem passar por uma reforma, um retrofit, uma repotenciação no jargão do setor elétrico, e passarem a ser também exportadoras líquidas de energia elétrica para a rede. Então, é bastante estratégica essa geração, já é algo presente, e aqui eu faço um extrato no segundo slide, um olhar, né, uma lupa do ano passado. A importância estratégica que teve o ano passado a biomassa da cana para a geração, para o setor elétrico nacional. O ano passado, nós geramos 22.500 gigawatt-hora para a rede, o que foi equivalente a ter poupado 15 pontos percentuais da energia armazenada nos reservatórios das hidrelétricas no submercado sudeste, centro-oeste do país, que é a grande caixa d'água do Sistema Interligado Brasileiro. Isso se dá porque a nossa geração ocorre principalmente no período seco e crítico do setor elétrico, junto com a safra. Então, quando eu estou no ápice da nossa geração, que é o ápice da safra canavieira, é quando eu estou esvaziando os reservatórios, porque eu estou no período seco e crítico do setor elétrico. Então, nós também temos uma questão da sustentabilidade. Essa geração reduz emissões. O ano passado reduziu mais de 7 milhões de toneladas de CO2. E, em termos de representatividade, a nossa geração, os 22.500 gigawatt-hora, significaram termos atendido, foi equivalente a termos atendido 12 milhões de residências, ou 5% do consumo nacional. Note que isso é a média nacional, mas se você abrir no mês a mês, tem mês como agosto, no slide à direita, e nós chegamos a representar quase 8% do consumo nacional. Então, você segurar 8% do consumo nacional com a biomassa da cana de um país continental como o Brasil, já não é pouca coisa o que a gente representa. Então, a biomassa da cana tem um grande papel já de sustentabilidade dentro do conceito de economia circular na matriz elétrica brasileira. E também um ponto muito importante é a modicidade tarifária. Como a nossa geração se dá
de forma predominante no período seco e crítico, que é quando eu tenho que despachar térmicas mais caras e mais poluentes, né, não renováveis, né, térmicas fósseis, você acaba gerando no período em que, normalmente, a bandeira tarifária está amarela ou vermelha. Então, da nossa geração do ano passado, 75% ocorreram quando a bandeira estava amarela ou vermelha. Então, para a gente, né, até hoje saiu aí um estudo da CNI, mostrando que o Brasil, dentre 18 países semelhantes, está na penúltima colocação, ganhando apenas da Argentina, em termos de competitividade. Então, quanto mais biomassa da cana na forma de energia elétrica no sistema, com certeza a gente contribui para a modicidade tarifária, para diminuir as contas, garantir o suprimento energético do país e melhorar a competitividade do país, com uma geração renovável e sustentável. E apenas uma citação, né, nós temos aí a geração já de janeiro a maio deste ano, comparando com 2019, nós tivemos um crescimento de 8% em linha do que está acontecendo com a moagem, né, que também, por conta de um período mais seco, também tem tido índices semelhantes de crescimento. E essa geração de janeiro a maio já foi suficiente para evitar as emissões de 2 milhões de toneladas de CO2 de janeiro a maio deste ano. Então, de forma estratégica, a nossa geração já ocorre. O que preocupa bastante o setor, e a gente pode discutir daqui a pouco, vocês vão verificar com as próximas apresentações, com o Diogo falando do biogás, do biometano, e o Lineiro da palha, que o Brasil ocupa, na verdade, utiliza apenas 15% do potencial de geração de energia elétrica pelo setor sucroenergético. Então, se hoje representamos em torno de 5% do consumo nacional, com a biomassa existente nos canaviais, nem falando em aumento de moagem, só com o que já existe, poderíamos representar 1/3 do consumo nacional, a nossa geração. E está preocupando o setor que um setor que já chegou a crescer em termos de geração para a rede, em torno de quase 1/3 em apenas um ano, nos últimos anos tem crescido em torno de um pouco mais de 2% ao ano. Então, temos potencial e precisamos revitalizar o crescimento nessa indústria tão importante de geração de energia elétrica para a rede. Um dos caminhos é valorizar de forma apropriada os atributos que a bioeletricidade apresenta, né? A gente acompanha, né, e já observei que teve outros webinários dentro aí da plataforma de vocês que trataram do tema, que o setor elétrico está passando por uma modernização, está em discussão no Congresso Nacional, nesse exato momento, como modernizar, aprimorar a regulamentação no setor elétrico. Do lado aqui da bioeletricidade, é importante que essa discussão passe pela valorização dos atributos, como a geração renovável da biomassa, que evita emissões de gases de efeito estufa, a firmeza, né? Um ponto importante é que a nossa geração é não intermitente. Diferentemente da eólica solar, a nossa geração tem uma previsibilidade, sobretudo na safra de abril a novembro na região centro-sul. Então, nós somos co-irmãos da fonte eólica e da solar. Por quê? O Brasil tem uma oportunidade de ouro, ou melhor, tem uma trinca de ouro, eólica, solar e biomassa, um tripé muito relevante em termos de sustentabilidade, e para dar a efetiva segurança nesse tripé, certamente a biomassa faz parte com a sua não intermitência. Então, quanto mais eólica e solar, e é inevitável que elas venham, a gente reconhece isso e somos co-irmãos, é importante também, para a segurança do sistema, olhar com mais cuidado para a biomassa da cana, porque ela vai ajudar na sustentabilidade da matriz com a inserção bem-vinda da eólica e da solar no futuro. No futuro não, no presente, que vai ser alavancada ainda mais no futuro. Um outro atributo muito importante é que nós somos geração distribuída na veia, traduzindo isso. A nossa geração
se concentra basicamente na região Centro-Sul, perto dos centros de consumo mais representativos do sistema interligado. Então, a nossa geração evita investimento em transmissão e evita perdas em transmissão. Então, isso tem que ser mais bem reconhecido nos modelos de contratação, nos leilões regulados, por exemplo. E aquele ponto que eu já mencionei, da complementaridade que nós temos com a fonte hídrica. Então, só para citar 2019, nós poupamos 15 pontos percentuais dos reservatórios no sudeste, centro-oeste do país. Mas chegamos em novembro do ano passado, no submercado sudeste e centro-oeste, com um índice de reservatórios abaixo de 20%, exatamente um pouco abaixo de 19%. Então, imagina o que teria sido sem a biomassa da cana. Então, essas externalidades têm que ser reavaliadas de forma apropriada, têm que ser tratadas no novo marco regulatório que está em discussão agora e deve ser alavancado ainda mais em 2021. É o que a gente espera, certamente, para podermos aproveitar todo esse potencial que nós temos. Então, rapidamente foram estes os slides que eu queria apresentar para vocês e deixar aberto aí para discussão junto com os colegas. Parabéns, muito obrigado. Francisco? Bom, vou dar sequência. Deixa eu... Só abrir o seu power. Bem, bom, quando se fala de energia na cana-de-açúcar, eu gosto sempre de mostrar essa figurinha. Vocês podem ver aí do lado esquerdo, que é uma representação da planta cana-de-açúcar. E atrelado a isso, mostrar que a energia presente na cana-de-açúcar pode ser seccionada, pode ser dividida em 3 grandes fatias, em 3 grandes partes. A energia presente nos açúcares, que são presentes no como da cana, que vão se traduzir lá na frente, ao final do processo, no açúcar propriamente dito, no açúcar alimento, ou na produção de etanol, que é uma forma de energia também. Essa fatia é praticamente quase toda aproveitada, à exceção das perdas que existem nos processos, mas praticamente é bem aproveitada do ponto de vista da indústria. A segunda fatia é a fatia que a gente denomina aqui de bagaço de cana, que é a fibra presente no como da cana, que, ao final do processo de extração, ou com moenda, ou com difusão, sai lá no final, no último termo, no final do difusor. Esse bagaço de cana, também praticamente ele é aproveitado 100% hoje pelas usinas, ou outras indústrias que processem bagaço de cana. Não vou nem entrar no mérito aqui se ele é bem aproveitado ou mal aproveitado, mas praticamente quase que 100% desse material ele é utilizado para geração de energia, para a própria produção de açúcar, para a destilação do álcool, etc., como o Gilmar também comentou, para gerar energia elétrica excedente fornecida à rede. E a última parte dessa divisão da cana-de-açúcar pertence à palha da cana, que é a soma dos ponteiros, das folhas secas e das folhas verdes. Todo esse material ele corresponde a cerca de 280 quilos para cada tonelada de como, se a gente considerar que esse material tenha 50% de umidade, que é realmente a umidade presente na planta, logo que ela é cortada para ser levada para as usinas. Esse material, que é praticamente não aproveitado hoje, eu diria que cerca de 20% a 25% desse material, ele acaba indo hoje com a cana, com os pomos de cana para as usinas, porque no processo de colheita de cana crua, na cana sem queimar,
as colhedoras de cana, elas fazem uma limpeza nos colmos para separar essa palha, não deixar toda essa palha ir para a usina. E, com isso, essa limpeza, que não tem uma eficiência de 100%, acaba fazendo parte dessa palha de cana, acabe indo junto com os colmos para as usinas. Só que esse processo, na verdade, ele tem um custo, ele acaba diminuindo a densidade de carga dos caminhões. Quando chega na usina, esse material tem que ser todo processado nas moendas, e isso pode acarretar em algumas perdas, como eu vou falar no próximo slide. Esses 280 quilos de palha, ele vem de um levantamento que foi feito através de um projeto que se iniciou no Centro de Tecnologia da Copersucar e terminou já com o Centro de Tecnologia Canavieira, onde fizeram um levantamento em várias variedades de cana, em várias regiões do país, chegando nesse número de 140 quilos de palha em base seca por tonelada de couro. Hoje, com as variedades de cana mais atuais, esse número ele está conservador. Hoje, pelas variedades atuais, pode-se utilizar 150 ou 160 quilos de palha, ou seja, temos mais palha do que tínhamos há 10, 15 anos atrás, provavelmente com as novas variedades de cana sendo desenvolvidas. Se a gente pegar agora essa energia nessa tonelada de cana em colmos, são esses 6.400 megajoule por tonelada de couro. Extrapolar isso para todo o país, pelas quase 643 milhões de toneladas de cana, nós teríamos o equivalente a uma energia de 98 vezes 10 a sexta tonelada equivalente de petróleo por ano sendo utilizado. Sendo que o consumo de energia primária no Brasil é de 256, ou seja, só com a energia da cana eu tenho condições de suprir cerca de 38% de toda a energia primária consumida no Brasil. Isso com dados aí do Balanço Energético Nacional. Então, são quantidades muito significativas. Se a gente olhar a rota da palha de cana, desde o canavial até a geração de energia, nós temos esse quadro sinótico aí que pode dar uma noção de como isso se processa. Então, a colheita mecânica de cana crua, a colheita da cana sem a queima. Conforme eu comentei, a colhedora ela acaba tendo uma eficiência, acaba levando em torno de 25% da palha para as usinas. Os outros 75% acaba ficando no canavial. Esse número de 25% ele pode ser modificado também. Se alguma usina, alguma indústria tem mais necessidade de biomassa, por qualquer motivo, hoje em dia, por exemplo, algumas usinas de açúcar estão instalando destilarias de milho anexas às usinas. E o milho não tem biomassa, precisa de uma fonte energética adicional. Algumas usinas optam por levar um pouco mais de palha junto com a cana, sabendo que isso aí vai onerar o custo de transporte e vai trazer prejuízos para a usina de açúcar, mas, em compensação, ele não precisa comprar combustível adicional, que seria ou bagaço de outra usina, ou cavaco de madeira, ou mesmo palha de algum outro fornecedor próximo, etc. Então, é uma opção que a usina tem de levar um pouco mais de palha para as usinas, mexendo apenas na colhedora, no sistema de ventilação, levando mais ou menos palha para as usinas. Quando chega na usina, onde aparece aí esse quadrinho SLS extração, também há duas possibilidades. Se a usina tem um sistema de limpeza seca, que é o SLS, já facilita porque nem toda a palha acaba indo para o processo. O sistema de limpeza está lá para fazer uma complementação da limpeza que é feita na colhedora inicialmente. Então, ou por ventilação, ou por qualquer outro processo, uma parte dessa palha que chega junto com a cana para a usina já é separado, não segue para o processo de extração,
E esse material separado acaba indo para um processo de trituração, limpeza, etc., se misturando ao bagaço de cana que vem das moendas e vai para a caldeira para gerar energia elétrica, energia através de vapor e depois energia elétrica. Na rota que fica no campo, a palha que fica no campo, temos também algumas alternativas. Uma delas é deixar a palha no campo. Vários estudos de agrônomos indicam que, em determinadas regiões do país, a manutenção da palha, desses 25%, ou desses 50%, ou 75% da palha do campo, ela é benéfica para a lavoura do ponto de vista de manutenção de umidade, prevenção de erosão, ou seja, uma série de vantagens, manutenção de nutrientes, etc., que faz com que a produtividade da cana melhore nessas regiões. Em outras regiões, já acontece o contrário. A manutenção da palha no canavial pode trazer prejuízos, como proliferação de pragas, prolongamento do tempo do período de rebrota da cana. Então, para essas regiões, é aconselhável a retirada dessa palha que fica no campo em cima da cana para ser aproveitado nas usinas. E se a gente considerar que só 50% desse material que fica no campo em todas as usinas do Brasil seja levado para as indústrias, já é uma quantidade enorme que pode ser gerada em energia sem prejudicar em nada a produtividade agrícola e também o próprio rendimento das usinas. Essa caixinha que eu coloquei como enfardamento seria uma opção para recolher essa palha do campo nas regiões onde é possível fazer essa retirada, onde é economicamente viável fazer essa retirada, que não vai implicar numa redução de produtividade da cana, faria um enfardamento, que nada mais é do que recolher essa palha já seca, essa palha deixada lá no campo por 10 dias aproximadamente, após a colheita e antes do processo de enfardamento, para deixar ela seca, reduzindo aquela umidade inicial, que eu comentei, de 50% para em torno de 15%, de 12% a 15%, e aí eu levo esse material já compactado com caminhões para a usina. E aí, na usina, eu faço o processo reverso, ou seja, eu pego esses fardos, abro, trituro e encaminho para as caldeiras junto com o bagaço de cana, da mesma forma como naquele material que sai da estação de limpeza de cana seca que eu comentei anteriormente. Eu fiz um slide também para mostrar em números o que significaria o aproveitamento quase que integral, ou vamos dizer, 50% desse material que fica no campo hoje, aproveitando 50% desse material, quanto de energia que poderia ser gerado no sistema com aquela moagem total que o Brasil processa durante o ano. Então, se nós considerarmos a moagem do Brasil de 643 milhões de toneladas de cana, com aquele fator de 14%, que seriam os 140 quilos de palha base seca por tonelada de cana. Considerando que 90% de toda a colheita no país seja mecanizada e de cana crua, que é um número totalmente factível. Hoje em dia, aqui em São Paulo, na região Centro-Sul, já está em torno, esse número está em torno de 97%, 98%. Mesmo contando com o Paraná, por exemplo, que é um estado ainda que está um pouco defasado com relação a isso. Mas São Paulo, Minas, sul de Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás, estão praticamente com 100% de colheita mecânica crua, com uma disponibilidade de palha enorme. Então, considerando que 90% seja colhida, que a cana seja colhida mecanicamente e sem queimar, considerando que 25% dessa palha toda vai para a usina junto com a cana, ficando 75% na lavoura, e utilizando 50% desses 75% que ficam na lavoura, eu consigo gerar em torno aí de quase 30 mil gigawatt-hora ano
de energia elétrica, também em processos convencionais, com caldeiras de 60 bar de pressão, em torno de 500 graus de temperatura. Eu tenho hoje equipamentos até mais eficientes do ponto de vista térmico, que eu posso gerar além desses valores aqui, mas considerando uma situação até conservadora, poderia se gerar em torno de 30 mil gigawatt-hora por ano só com essa palha que não é utilizada. O Zilmar acabou de mencionar que o ano passado gerou em torno de 22 mil com bagaço em todas as usinas, ou seja, a gente tem condição de gerar mais só com a palha de cana. E isso representaria o quê? Representaria quase que 22% de toda a energia elétrica consumida no país, energia elétrica residencial consumida no país, que é em torno de 135 mil gigawatt-hora por ano. Ou 100% de toda a energia consumida no Nordeste, energia residencial, cerca de quase metade da energia consumida no Sudeste, energia elétrica residencial. Então, como vocês podem ver, é um potencial enorme que está aí para ser aproveitado, e o que é necessário é políticas, como o próprio Gilmar comentou no final da fala dele, que incentivem o uso dessa biomassa, que é um material renovável e muito importante, que é uma energia elétrica produzida no ponto de consumo. No ano passado eu fiz um trabalho, fiz uma apresentação com uma empresa de sorgo e consultei alguns números do Balanço Energético Nacional e fiquei impressionado com o número relativo à perda de energia no sistema elétrico nacional. Chega a 16%. E por que isso? Porque as grandes hidrelétricas, como o próprio Itaipu, ou mesmo o Belo Monte, Tucuruí, ficam nos extremos do país, longe dos centros de consumo. E essa distribuição acarreta uma perda enorme, 16% é um absurdo. Se a gente pega, por exemplo, a usina de Belo Monte, que tem uma capacidade de produção de 11.200, 16% daria quase 1.700, 1.800, que é quase metade de uma usina hidrelétrica do porte de Ilha Solteira. Então, são quantidades significativas que, no caso do uso da palha de cana, gerando energia próxima aos pontos de consumo, são atenuados de forma considerável. Bom, pessoal, a apresentação era basicamente essa, e eu fico aí à disposição depois nas perguntas e na sequência do seminário. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Acho que estão me ouvindo já aí, né? Estou colocando a minha tela aqui. Rogério, se puder compartilhar a tela também. Deixa eu colocar em tela cheia aqui. Tá em tela cheia aí, né, pessoal? Bem, então, o bom de trabalhar com a Única é que o Zilmar ajuda a gente muito, mas o ruim é que a apresentação, se ele falar primeiro, ele fala tudo que a gente ia falar, então fica meio repetitivo aqui. Eu vou me ater aos pontos que podem complementar o que ele já disse, né? Primeiramente, apresentar a Cogen aqui, é uma associação que, como vocês podem perceber, a gente tem usinas de açúcar e etanol aí, participando da Cogen. Temos praticamente todos os elos da cadeia açúcar-energética junto com a gente, né? Então, a gente trabalha sempre junto com a Única, sempre estamos aí nesses temas relativos ao setor, né? Então, vamos partir logo para o biogás e para o biometano, né? Primeiramente, nos fundamentos, né? O que é o biogás, como surge o biogás, como surge o biometano, né? Muita gente não sabe, mas a produção de biogás é antiga, né? Os povos antigos agrícolas da China, da Índia, já produziam biogás, já trabalhavam essas questões, já enterravam dejetos, né? Há mais de 100 anos para resolver questões de saneamento, né? Para as cidades e tal. Então, no século XX, esses povos começaram a pensar em como fazer uso
desse gás, né? Esse gás que é resultado da digestão anaeróbia. Quando eu falo anaeróbia, sem oxigênio, né? Então, a matéria-prima era resto de comida, era dejetos, né? E aí, com a crise do petróleo em 73, né, com os países da OPEP formando um cartel, com os preços de petróleo muito altos, né, o uso desse biogás ganhou uma importância fabulosa, né? Assim como outras fontes, né, a busca por fontes alternativas ganhou uma importância muito grande, né? E a partir de então, né, do começo dos anos 1900, por ali, foi ocorrendo aprendizado, as técnicas foram melhorando, biodigestores diferentes, eles foram aparecendo, tem técnicas aí do Canadá, da China, da Índia, cada um tem um formato para extrair esse biogás, né? E a gente chegou no ponto que a gente está hoje, né? Então, falando da cana, falando do nosso foco aqui, né? Como que ocorre o biogás e o biometano para a cana, né? Como o Zilmar expôs, né? A cana ela tem 3 produtos principais, né? O etanol, o açúcar e a energia elétrica, né? O etanol em si, né? No processo dele, cada litro gera 12 litros de vinhaça, que é um líquido que antigamente era um problema para as usinas e hoje pode representar uma solução, né? Só para deixar bem claro aqui, eu estou falando da vinhaça, mas o biogás pode vir de torta de filtro, pode vir da palha, pode vir de vários produtos, só que o nosso foco aqui vai ser a vinhaça, né? Então, na proporção de 1:12, né, eu tenho ali, como está no slide, a cana gerando esses 12 litros, né? Cada litro de etanol gerando esses 12 litros, e aí, na biodigestão anaeróbia, né, eu tenho essa produção, né? Então, tomando por base a última safra, a gente teve quase 400 bilhões de litros de vinhaça. Isso é um valor considerável, né? Então, as bactérias produzem ali subprodutos CH4, H2S, CO2, a própria água, né? E a partir daí eu chego no biogás, né? Que é o nosso ponto aqui. Que o biogás pode funcionar como um combustível, gerando energia, né? Então eu destaco ali em amarelo os nossos key points que eu chamei. Eu tenho a geração, né? Eu tenho a frota de veículos da usina que hoje em dia usam o diesel, que é um combustível muito poluente, que emite muito CO2. Substituindo esse diesel, eu poderia gerar uma economia circular, que eu acho que, como já foi falado pelo Lineiros e pelo Zilmar, economia circular é a palavra de hoje, é a palavra da ordem aí, né? Que as usinas podem ter um produto que ela tem uma economia saudável, que ela tem uma economia que gira, né? Então, ou eu poderia também inserir nos gasodutos, no caso, o biometano. O biometano é interessante porque ele é intercambiável ao gás, né? Nesse ponto, vale a pena citar um estudo que a Cogen fez no ano retrasado, das usinas aqui no estado de São Paulo, né? Nós temos mais de 60 usinas a menos de 20 quilômetros dos dutos e mais de 20 usinas a menos de 5 quilômetros. Então, esse pessoal todo, todas essas empresas poderiam investir em infraestrutura e chegar nos dutos, né, e poder fazer esse intercâmbio já regulado pela Arcesp, que é a nossa agência reguladora, para poder inserir o biometano nesses dutos. No contexto do novo mercado de gás, né, da ampliação desse mercado, né, na diminuição de custos, como falado pelo ministro Paulo Guedes, esse é um ponto extremamente relevante, extremamente forte para que as usinas participem disso, para que elas entrem no conceito de biometanização, para que elas tenham essa economia circular, né? Então, o que isso gera, né? Isso é um quarto produto. As usinas estavam acostumadas a gerar eletricidade, açúcar e etanol, né? O dito álcool. E agora tem o biogás, agora tem o biometano, agora tem um quarto produto, né? Isso para elas as usinas que se anteciparem a isso, que fizerem esse trabalho bem feito, que participarem dessa vanguarda, né, vão estar na frente, vão estar num ponto que a gente pode
que a gente pode entender como uma revolução, né? Nesse quesito, vale a pena citar a usina Bonfim, da Raízen, que vendeu no leilão a -5 de 2016, né? A usina tem 21 megawatts instalado, vendeu no leilão 11 megawatts médios, né? E a usina Copcana, da Geoenergética, né? Em Paraíso, que também trabalha com biogás da torta de filtro, né? São usinas associadas à Cogen, são usinas que estão na vanguarda desse tema. E como a gente sabe, o setor sucroenergético, ele olha para o vizinho, ele olha para o lado, né? Então, conforme essas usinas passem a mostrar que o biogás funciona, que o biometano funciona, o setor como um todo começa a andar junto com elas, né? Começa a pegar rabeira nesse cometa aí que é o biogás, né? Partindo para um ponto, eu queria falar um pouquinho do RenovaBio. RenovaBio é um programa do governo que fomenta biocombustíveis, né? E como que esse programa impacta o biogás, até a palha, até o bagaço em si, né? Esse programa prevê que na próxima década o etanol parta de 30 bilhões de litros para 50 bilhões de litros, então o que representaria uma moagem adicional de 200 milhões de toneladas de cana, né? Então isso é uma alavanca maior ainda para o nosso biogás, como já dito no slide anterior, nós temos ali embaixo os key points, né? Substituição do diesel, geração, inserção nos gasodutos e uma usina mais eficiente como um todo, né? Considerando que esse programa venha a se concretizar, né, o biogás, o biometano são produtos extremamente rentáveis, são produtos que a usina deve investir em CAPEX para isso, que a usina deve buscar alcançar esse produto, porque traria rendimentos, traria uma usina mais forte, uma usina mais moderna, vamos dizer assim, né? E agora, colocando esse programa em pauta, eu queria mostrar um potencial que a gente tem. Isso foi um estudo feito pela Procno Engenharia, associada à nossa, em 2017, né? Que tentou estimar o potencial de biogás da vinhaça no Brasil. E a gente fez um estudo parametrizado para cada estado, né? E considerando essa moagem adicional do RenovaBio que eu falei, né, esses 200 milhões a mais de toneladas de cana, nós temos 4 gigawatts de capacidade instalada de potencial, né, o que representaria ali 37 milhões de metros cúbicos por dia. Sem o RenovaBio, nosso potencial está na ordem dos 2,5 giga, né? Mas vamos olhar aí o nosso best case, né? A gente chega a 4 gigas instalados no nosso país. Então, a gente olha para o estado de São Paulo, nós chegamos a 2 gigawatts, né? Minas Gerais com 238 megas, a região Nordeste como um todo, um pouco mais de 700 mega, o Paraná, região do Rogel aí que está nos assistindo, 254 mega, Mato Grosso do Sul, 320 mega, e Goiás, um pouco mais de 400 megawatts. Então, é palpável, né? Isso é um ponto que a gente tem que olhar, né? 3,5 giga, não, 4 giga, são 18 mil gigawatts-hora por ano, né? É uma geração considerável, é um potencial que a gente tem que levar em conta, né? Caso fosse sem o programa RenovaBio, nós teríamos 2,5 giga, daria 11 mil gigawatts-hora por ano. Então, a gente tem praticamente aí quase um terço do que a gente tem hoje de biomassa de cana, a gente poderia ter em biogás de vinhaça, né? Lembrando que eu falo só de vinhaça, nós temos biogás da torta de filtro, temos biogás da própria palha. Então, isso é um ponto que o Brasil tem que explorar, é um ponto que a gente tem que entrar, né? O setor, ele atravessou crises, é um setor muito resiliente, que sempre superou os problemas, sempre veio aí acompanhado de problemas externos, né? De crises e tal. E hoje a gente está num ponto que a gente olha para frente e percebe que o biogás e o biometano são vetores extremamente positivos para que esse setor chegue no ponto que a gente quer, né? Eu fui um pouco breve aqui, porque eu queria falar
né, desses pontos mais específicos, mas deixo aberto aí meus contatos para conversa e vamos discutir aí ao longo do nosso seminário. Rapazes, muito obrigada aí pela fala de todos vocês. Hoje eu realmente vou fazer um papel de moderadora aqui, está tudo tão técnico, tudo aquém da minha capacidade de palestrar, que hoje eu realmente vou ser ouvinte e eu tinha que estar do outro lado lá, ó. E gostaria de agradecer a presença dos nossos amigos da Agenda Urbana Brasil, do Instituto Agenda Urbana Brasil, registrar a presença do Marcelo Cairoli, Olivia Borges, Engenharia Solinda, Guilherme Ottoni, Karina Médici, Mark Richter, Elson, Alcione, meu amigo, Cristina, minha amiga, Regis, enfim, todos os demais amigos que eu não falei, sintam-se abraçados e eu agradeço muito a audiência fiel aqui sempre, todas as quarta-feiras, com a Agenda Urbana Brasil. Peço que fiquem atentos para nossas séries. Agora a gente vai começar com uma série chamada Tendências, que a gente pretende começar com a parte de saneamento e depois a gente vai seguir com outras pastas aí interessantes para o nosso Brasil. Eu vou utilizar meu tempo para fazer uma pergunta rápida para os três, tá? Que é uma pergunta de leiga mesmo, mas que eu acho que é a pergunta de muitos dos nossos internautas, tá? Como consumidora brasileira, eu gostaria de compreender, Zilmar, Francisco, Diogo, por que o etanol ele não é competitivo lá na bomba, né? Porque, assim, em termos do carro, que o carro flex, por exemplo, a pessoa, quando vai abastecer o carro, ela faz um cálculo, né? Que tem um cálculo lá, isso não é coisa para mulher, né? Vocês que são bons, eu brincava de boneco, vocês brincavam de carrinho. Mas, enfim, tem um cálculo que tem que fazer, meu marido já me explicou, faz o cálculo e vê se está valendo a pena, do valor. Aí, se o cálculo não der, não põe etanol, põe gasolina. Aí, assim, a minha pergunta é essa, por que se a gente tem um combustível basicamente nosso, né, nacional, por que a gente não consegue levar ele para a bomba com um preço, assim, bem mais competitivo? É a minha dúvida, a minha pergunta aí começa com o Zilmar. Zilmar, se você puder me ajudar. Obrigado pela pergunta. A gente aqui é da energia elétrica, mas eu vou tentar aí, como consumidor, né, tentar responder, pelo menos parcialmente, não como representante da Única, mas como um consumidor de etanol que eu sou, principalmente estando aqui em Ribeirão Preto, desde que eu me conheço por gente, né? Bem, é óbvio que há essa diferença por uma questão do poder calorífico que é diferenciado entre o etanol e a gasolina. Mas, certamente, com o avanço dos motores, com uma reforma tributária, principalmente tocando na questão do ICMS, que é bastante diferente entre os estados, certamente o etanol deve ganhar mais competitividade no médio e longo prazo. E principalmente também com o que o Diogo acabou de apresentar, que é o programa RenovaBio, que é o maior programa ambiental do mundo, né, que está nascendo nesse ano, em termos efetivos, e que traz metas para nós alcançarmos, alinhadas ao Acordo de Paris, que vão dar previsibilidade ao setor sucroenergético. O Diogo bem falou a palavra resiliência, e isso realmente caracteriza o setor sucroenergético. Tenho certeza que com o sucesso do RenovaBio que vai ter, com essa previsibilidade que nós teremos no setor sucroenergético, não só o etanol, e aí entrando um pouco mais na minha seara, a energia elétrica também vai vir a reboque, porque são produtos co-irmãos. Quanto mais a energia elétrica entrar no Sistema Interligado Nacional, vai ajudar a equação econômico-financeira de viabilidade do etanol também. Por isso, Luciana, que é importante, embora a pergunta tenha sido com foco no etanol, mas o setor sucroenergético não pensa só no etanol. Você e o planejador, o Ministério de Minas e Energia, por exemplo, tem que pensar de forma estratégica, tanto etanol quanto energia elétrica, porque são produtos co-irmãos. Algo semelhante o governo está querendo fazer, propondo, para o gás natural.
vis-à-vis o setor elétrico, como o programa Gás para Crescer. Ainda hoje, eu acho que o marco regulatório está sendo aprovado no Congresso do Gás, né? Então, pensar estrategicamente, etanol, biogás, biometano e energia elétrica, eu entendo que é um momento ideal agora para a gente aproveitar aí e tentar ajudar o etanol a ganhar essa competitividade que certamente nós teremos com o RenovaBio e a sua implementação, junto com a energia elétrica. Não podemos esquecer isso. Não sei, o Diogo e o Francisco querem complementar? Primeiro, se quiser falar, tudo bem. Você está no mudo aí, não consigo te ouvir. Como o Gilmar comentou, o álcool, o etanol, ele tem um poder calorífico inferior, que é 70% aproximadamente da gasolina. Por isso que se usa esse fator aí de 0,7. Aqui, por exemplo, no interior de São Paulo, eu acredito que em Piracicaba, Ribeirão Preto, a maioria das cidades de São Paulo e de alguns estados próximos também, o álcool é vantajoso. Eu faço essa conta também, assim como você, Luciano. E aqui, por exemplo, onde eu abasteço é 60% do preço, então é vantajoso colocar álcool. Agora, eu acredito que as pessoas têm que se conscientizar também que se fosse 75% ou 80%, também valeria a pena colocar álcool. Por quê? Você está poluindo menos a atmosfera. Você vê, por exemplo, uma cidade como São Paulo, se não tivesse o etanol, ninguém vivia mais lá hoje, não daria nem para se movimentar lá dentro, devido à poluição de material particulado e etc. E o etanol fez com que a quantidade de material particulado em São Paulo se reduzisse consideravelmente. Se você pegar dados da CETESB, de antes do pró-álcool e de agora, tivemos uma diferença enorme. Então, melhora a qualidade do ar. Isso vai fazer o quê? Vai se traduzir numa redução do consumo de medicamento, do consumo da saúde como um todo. Então, se a gente pensar um pouco, parar para pensar, a gente vai ver que, às vezes, vale a pena você pagar um pouco mais por um produto e ter um benefício que você não está enxergando, mas que esse benefício é muito valioso. Isso também a gente pode extrapolar para a palha de cana. Se a gente colocar na ponta do lápis, às vezes, a gente vai ver que, poxa, a palha de cana não se paga, porque ela é muito mais cara do que o bagaço. Realmente é. Transportar palha do campo para a usina vai custar mais do que o bagaço, sem dúvida alguma. Só que é aquilo que a gente estava discutindo. É uma energia que é produzida praticamente no consumo, nos meses onde chove menos, você acaba poupando os reservatórios, tem uma série de vantagens, que às vezes vale mais você gastar um pouco mais e ter essas vantagens, do que sempre pelo valor lá que você vê na etiqueta e comprar pelo valor mais barato. Então, isso é um ponto também que deve se levar em consideração no meu modo de ver. Um outro fator também que eu percebi, que a gente às vezes, quando não viaja muito, a gente não percebe isso. Mas a infraestrutura também de distribuição de etanol do Brasil ainda é muito arcaica. Eu estive, por exemplo, na cidade de Chapecó, há 2 anos atrás. Por incrível que pareça, não se vende álcool na cidade. Não tem um posto que venda álcool na cidade. Por quê? Porque o preço é muito alto, não tem distribuição. Poxa, o Proálcool tem o quê? 45 anos, quase 50 anos. O país já devia ter uma infraestrutura com dutos de distribuição que pegasse o álcool daqui da região produtora e distribuísse para as outras regiões. Não levar com caminhão, mas levar com duto em várias regiões do Brasil inteiro. Aí barateava essa infraestrutura e poderia oferecer esse produto em outras regiões, coisa que não acontece hoje. Só para completar aqui, o Francisco falou que eu ia falar sobre o céu de São Paulo, né? E isso é fato hoje. A gente olha o céu de São Paulo e compara com as megalópolis do mundo aí, né? Se não fosse o etanol, nós não veríamos o céu por aqui. A gente olha o número de carros que tem por aqui, olha o quanto que emite CO2, e o céu de São Paulo hoje é mais claro por conta do etanol.
né? Então, dizer que o etanol não é viável, depende da época, depende do preço. E preço é mercado, né? E o mercado varia. Então, começa uma guerra de preços entre o Trump, a Arábia e etc e tal. E a gasolina fica mais barata ou mais cara, depende da época, né? O etanol está aí faz anos. Desde o pró-álcool a gente tem esse combustível aqui. Nós temos pessoas hoje em dia que adotaram esses carros e não abrem mão deles. Tanto é fato que hoje a conversa de carro híbrido não é uma conversa de carro elétrico aqui, é uma conversa de carro híbrido aqui, é uma conversa de vamos fazer um carro que seja elétrico, sim, né? Mas que congregue o etanol nesse meio, né? A gente não tem hoje uma perspectiva de a nossa frota de veículos vai ser completamente elétrica, porque o etanol é tão viável, ele é tão bom para a nossa matriz elétrica e energética, né? A pegada de carbono dele é tão boa que nós não conseguimos conceber uma frota 100% elétrica. Então, o etanol está aí, sempre esteve e ele vai continuar estando. Obrigada. Eu acho que já começamos a terceira rodada, né? Opa, super esclarecido. Muito obrigada aí pelo esclarecimento, mesmo que um pouquinho fora aí da nossa pauta, eu deixei essa curiosidade, porque tenho a sensação que era de todos mais e ficou muito evidente. E eu penso que, em termos de Brasil, a gente tem que divulgar mais, né, esse benefício que nem é indireto, né, é um benefício direto com um impacto no meio atmosférico. Ou seja, se fizer uma matriz aí histórica do consumo do etanol, né, na qualidade de combustível e o impacto no meio atmosférico, com certeza já devem existir estudos de redução de gases de efeito estufa, de combustíveis fósseis, com a implementação do etanol na matriz de combustíveis nacional. Agradeço aí o esclarecimento e passo aí a fala para o Rogério. Obrigado, Luciana. Vamos então para a nossa terceira rodada. As perguntas são para todos, então assim, eu vou lançar a pergunta e aquele que vai se sentindo à vontade me dá um toque, abre o microfone e responda, o próximo pode complementar, né? Só antes de começar, em função das colocações feitas, eu preciso fazer uma pontuação, né? Assim, Diogo, eu acho que no Brasil o problema não é preço, não é mercado, é governo, né? Porque o problema do preço do álcool não é o álcool, né? É o imposto do álcool, né? É incrível isso, né? Assim, eu costumo brincar quando eu chego na bomba, o dia que eu estou de bom humor, né? Eu chego para o frentista e falo assim, ó, me abastece aí R$50 de imposto e o que sobrar você põe de álcool. É assim que eu brinco, né? Porque é assim que funciona, ó. Você nunca põe o valor que você põe, você não põe, né? Você põe metade é imposto, outra metade é realmente combustível, né? Então, assim, esse é um problema, né? O Brasil também, uma outra pontuação, né? O Brasil é muito cobrado ambientalmente, né? A gente vê as grandes nações, as potências nos cobrando, né? E que não são exemplo, né? Na verdade, vamos pontuar, né? O Brasil pro álcool, realmente, século passado a gente já dava um show para muita gente, né? É que no Brasil a gente tem um problema de governos. A gente teve o pró-álcool, o contra-álcool, o pró-álcool novamente, o contra-álcool, e agora parece que a gente está numa fase de pró-álcool de novo, né? E aí a resiliência das usinas, né? Do tipo assim, nós queremos governo, agora não queremos, vamos tentar quebrar eles. Aí eles não morrem. Então vamos incentivar eles de novo, né? É isso que a gente tem sentido no mercado, pelo menos que na minha experiência desses anos, né? E realmente o estado de São Paulo é visível e as pessoas não reconhecem isso, né? Não são como as grandes metrópoles chinesas, né? Que vira e mexe tem que fechar tudo para ver se o pessoal consegue respirar alguma coisa por lá, né? O carro elétrico eu acho um absurdo, né? Assim, porque nós aqui no Brasil ainda poderíamos até conversar alguma coisa sobre carro elétrico, né? Mas mesmo assim a gente sabe do grande problema da mineração para se ter uma bateria para esses veículos. Hoje a tecnologia é uma coisa bem complexa, né? E aí a preocupação. Então eu acho que nós deveríamos investir mais naquilo que nós já temos, né? Do que ficar importando outras situações. Mas foi espetacular. E agora eu vou colocar, então, as perguntas. E vocês, quem se sentir à vontade,
a gente vai, vocês aí, diga quem quer fazer a resposta. Eu vou colocar ela na tela, e aí Rogel, vocês só, manifestem. só para complementar aqui a observação da Luciana, que falou sobre o levantamento aí. Olha, a Única fez levantamento, Luciana, e de acordo com a Única, o uso do etanol evitou a emissão de 515 milhões de toneladas de CO2 em 17 anos. Esse volume é equivalente às emissões anuais somadas da Argentina, Venezuela, Chile, Colômbia, Uruguai e Paraguai. O levantamento foi do mês passado. Então, você vê a importância que tem, Luciana, a boa observação que você fez, e realmente é bastante representativo, né? Obrigado. Olha, muito obrigada, Zilmar. Depois, para a gente, manda esse link no grupo do webinar, para a gente disponibilizar, porque a gente pode colocar nos comentários depois, certo, e para as pessoas terem acesso. É extremamente importante para promover essa conscientização, para as pessoas não ficarem só fazendo conta, né? Porque existe a questão, como bem colocou o Francisco, né? do impacto no meio atmosférico. Isso representa, em termos de saúde, saúde para a população em geral e para os próprios consumidores como um todo, né? Então, maravilha, muito obrigada. Desculpa, Roger. Vontade, Roger. Não, é isso. Nosso diálogo está maravilhoso, está gostoso, está fluindo, né? Vou abrir uma pergunta, então, aqui, da engenharia sua linda. Ela faz a seguinte questão. Boa tarde, né? Há alguma relação entre a quantidade da água consumida para irrigação da plantação de cana versus a capacidade de produção de energia? Quem de vocês se habilita? Você sabe, Linier, eu tenho aqui uma observação de 2016, mas fique à vontade, Lineiro, primeiro. Mas já é... Você sabe? Não, pode mencionar na verdade, esse número que você tem, depois eu posso comentar. Né? Na verdade, eu não tenho a resposta para a colega aí, mas eu tenho uma observação de 2016, que foi uma nota da Única, em que o nosso consultor, André Elia Neto, responsável pela questão, a questão do uso da vinhaça, reuso da água, mencionava o seguinte, mas é de 2016, e como o setor é muito heterogêneo, eu sinto que não poderia atender plenamente a resposta, mas deixa essa mensagem, pelo menos. Aqui, ele mencionava o seguinte, que no Brasil, isso em 2016, ao contrário do que se imagina, a cana quase não é irrigada. Já na indústria, quando a planta é processada para se transformar em etanol e açúcar, dados da Única indicam que nas últimas 4 décadas, a taxa média de captação de água foi reduzida da faixa de 15 a 20 metros cúbicos por tonelada de cana para a faixa de 1 a 2 metros cúbicos por tonelada de cana, ou seja, uma queda de 95%. Este avanço se deu graças a investimentos em reuso de água por meio do tratamento e recirculação do recurso, otimização do balanço hídrico industrial e a adoção de novas tecnologias, como, por exemplo, a limpeza a seco da cana. Então, só para não deixar a resposta em vazio, busquei essa observação do nosso consultor, o André Elia Neto. Lineiro, se quiser complementar. Apenas complementando, o número do André, ele é relativo ao consumo da indústria. Porque, como você mesmo salientou, Zilmar, a cana do Brasil ela não é praticamente irrigada, a não ser aquelas pequenas áreas próximas às usinas, onde é aplicado a vinhaça. O Diogo comentou que são 12 litros aproximadamente de vinhaça hoje por tonelada por litro de álcool produzido. Aí esse volume todo de água, na verdade, acaba indo para a lavoura, mas é uma quantidade pequena se comparar com o canavial como um todo. Ao contrário, por exemplo, da Colômbia. A Colômbia é o contrário. A Colômbia, sim, ela irriga praticamente 100% de toda a cana produzida por lá. Mas aqui no Brasil, só praticamente essa irrigação
pela vinhaça. Na verdade, né, a cana é uma mina d'água, né? Porque, na verdade, naquela figura que eu mostrei, no colmo da cana, praticamente 72% é água, 12% é fibra e 15% são açúcares. Então, essa água que acaba indo para a usina volta depois para a lavoura através da vinhaça, vamos dizer assim. Só para complementar, pelo que eu entendi que o Zilmar falou, são 1 a 2 metros cúbicos de água por tonelada de cana, considerando aí uma safra do ano passado com 463 milhões de toneladas de cana, nós teríamos o mesmo número para água, né? Mas eu nunca tive acesso a estudos, a declarações que trouxessem a ideia de que a água é um problema, de que a cana consome muita água. Eu acho que é pelo contrário, mas nada a acrescentar além disso. Perfeito. Temos uma outra questão aqui do Marcelo Cairoli. Eu acho que essa vai mais para o Diogo, mas está em aberto, né? Quais os principais empecilhos para o crescimento do biogás no Brasil? Acho que começa contigo, né, Diogo? Pode ser. Eu acho que, na verdade, o biogás tem motivos para crescer no Brasil, não empecilhos para crescer no Brasil, né? Eu vejo, assim, o setor, observando como associação, né, eu vejo as empresas extremamente interessadas em investir nisso. Quando a gente fala no biogás para o saneamento, né, como o Rogel conhece bem o tema, falta um marco regulatório para isso, falta regulação para isso, falta destravamento do governo para isso, né? Mas para a vinhaça, para o biogás sucroenergético, falta tempo. Basicamente isso, né? Falta o RenovaBio entrar em pauta, falta ele começar realmente a ser sentido pelas usinas, né? E eu acho que, desviando um pouco desse tema, mas olhando assim, a Selic, os juros agora, eu acho que as usinas vão ter mais força para investir em CAPEX, para investir em equipamentos, para poder colocar o biogás em pauta, para poder colocar o que quer que seja necessário para que a usina seja apta a produzir biogás, biometano no país. Eu acho que com o novo mercado de gás, né, que está sendo votado hoje, inclusive, aí o regime de urgência na Câmara, isso pode caminhar muito mais rápido. Isso pode, com a inserção de biometano nos dutos, isso pode trazer aí um produto melhor para as usinas, né? Uma coisa que eu traria para essa questão seria os leilões dedicados, né? Nós não temos hoje no Brasil leilões dedicados para alguma fonte ou para alguma região específica, né? O sudeste do Brasil hoje tem um caráter renovável, tem um caráter sucroenergético extremamente importante, né? Talvez seria positivo trazer leilões específicos de biogás, biomassa, etc., ou até leilões regionais. Mas eu acho que, independente disso, o biogás vai andar, o biometano vai andar, é uma fonte que é inerente aí à evolução do setor. Os demais querem fazer considerações? Só complementando, reforçando, né, o que o Diogo acabou de mencionar, também gostaria de lembrar, a gente até teve uma reunião ontem com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e foi mencionado que talvez até 2025 não tenha demanda por energia nova, por conta aí da pandemia, que está afetando aí o consumo. Porém, há uma grande quantidade de térmicas a óleo combustível, carvão, que os contratos vão vencer até 2025, basicamente. Então, há uma grande oportunidade de você trocar essas térmicas a carvão, óleo combustível, que o governo já propôs, qual é a diretriz, trocar os contratos dessas térmicas a carvão e óleo combustível por gás natural e carvão, né, fazendo retrofit das usinas a carvão. Eu entendo que seria muito interessante e bem-vindo se o governo, nessa diretriz, colocasse
pelo menos uma parcela da demanda a contratar, pode até deixar lá o gás natural, que está até o carvão, que tem atributos importantes para a matriz elétrica, mas abriu espaço para o biogás e bioeletricidade. Só para vocês terem uma noção, também a bioeletricidade, até 2025, 2026, quase metade dos contratos nos leilões da biomassa vai vencer. Então, seria interessante se o governo, em termos práticos, reforçando o que o Diogo acabou de mencionar, né, em termos de política, e em termos práticos, abrisse um espaço para leilões dedicados para biogás ou bioeletricidade, nessa iniciativa que ele vai ter de trocar as térmicas a carvão e óleo combustível por gás natural e carvão. Então, seria muito interessante, até do ponto de vista da sustentabilidade, se o governo adotasse essa diretriz. Não só sustentabilidade, né? A questão é legal. Na realidade, a gente assinou o Acordo de Paris, né? O Acordo de Paris foi recepcionado na forma de lei no Brasil, né? E, sendo lei, a gente tem que cumprir com as metas, né? E a geração que faz a compensação no período de escassez hídrica da nossa matriz soberana ser hídrica hoje, né? E a matriz de geração térmica, ela gera um impacto, que é a maior, já mensurado como um dos maiores impactos em termos de emissões. Então, assim, é uma questão de responsabilidade legal já, né? Porque essa migração para energias renováveis é responsabilidade do governo já, porque a gente aderiu ao acordo na forma de um decreto, e a gente vai ter que migrar para poder cumprir com as metas assumidas na forma da lei. Então, realmente, é um caminho, né? Eu costumo dizer que eu observo profissionalmente, que eu penso que eu falei isso no outro webinar e eu vou repetir aqui, eu penso que o Brasil ele já tem uma matriz interessante, né? O que a gente está na busca do nível ótimo, né? Diferente de outros países. E esse nível ótimo, eu acredito que só vai vir quando as fontes de geração de energias renováveis, limpas, né, elas começarem a conversar, né, como bem a associação que o nosso amigo representa já vem fazendo, né? Que ali você tem a questão da fotovoltaica, você tem a questão da biomassa, da cogeração. A gente tem que manter esse diálogo entre os representantes, para que eles caminhem de forma concomitante e não, né, conflitante, porque se a gente não juntar esforços nesse sentido, acaba que a gente acaba fomentando uma energia precária e que ainda gera impactos e compromete o Acordo de Paris e o decreto que recepcionou no Brasil e compromete as metas assumidas. Então, eu acho que não só em termos de compromisso de governo, é obrigação legal. Rogel? O Lineiro tinha um complemento a fazer? Então, eu só ia complementar, dizendo que isso aí cai sempre naquela questão de ter uma remuneração adequada para as fontes renováveis. Como o próprio Zomar comentou agora, né, essa possibilidade de substituição de carvão e de óleo combustível por biomassa, desde que a remuneração seja adequada, e provavelmente a biomassa é competitiva com relação a essas fontes, eu creio que tem um grande espaço aí para avançar. Quando eu falo biomassa, eu incluo também o gás, o biogás, no caso, né, que é o gás gerado a partir da vinhaça, ou torta de filtro, etc., nessa matriz do setor. Bom, vamos a mais uma pergunta aqui, também para todos, a da Cristina. O que falta para o crescimento... Oi. Rogel, deixa eu só fazer uma observação aqui rapidamente, só para deixar a informação para o pessoal que está assistindo, tá? O decreto que recepcionou o Acordo de Paris é o decreto 9.073 de 2017, de 5 de junho. Aliás, eu estava na assinatura dele, no dia da assinatura. Eu tinha acabado de chegar em Brasília e eu fui participar, foi na época, o presidente Michel Temer. Então, só deixando aí a observação, a curiosidade,
os nossos internautas. E depois eu vou mandar o link lá no grupo para você disponibilizar para o pessoal. Segue aí. Perfeito, perfeito. Então vamos aí uma questão aí, que o nosso horário está andando também, né? Mas acho que é interessante. A Cristina Macedo faz uma pergunta para todos, né? O que falta para um crescimento ainda maior dessa matriz, além do custo? Na verdade, eu acredito que ela está se referindo à questão da bioeletricidade, né? Então, o que falta para um crescimento ainda maior dessa matriz, além do custo? Vamos lá. Quem se habilita a falar primeiro? Eu posso comentar no sentido de, na verdade, um resumo do que a gente comentou ao longo do webinar, né? A importância de uma política setorial dedicada à bioeletricidade e, no caso aqui do setor supraenergético, alinhada de forma estratégica ao outro produto, co-irmão, tão importante na matriz de energia, que é o etanol. Então, até mostrei no slide que temos 146 usinas, 40% das usinas que produzem energia elétrica para o autoconsumo, o que já é um grande requisito em termos de sustentabilidade, mas poderiam, com a mesma biomassa, estar produzindo energia elétrica excedente para a rede. Tudo isso tem que entrar no pacote com um olhar estratégico. Algo semelhante que o governo federal está pensando para o gás natural, que é a matriz de transportes, ligado à energia elétrica, pensar de forma estratégica, teria que ser replicado também agora para o setor supraenergético, olhando a nova bio, etanol, biogás, biometano e energia elétrica com a palha e o bagaço. Estou entendendo que o governo está nessa direção certa, no sentido de, a partir do gás natural, essa ideia de pensar fora da caixinha, tenho certeza que ele vai também pensar do nosso lado aqui, do lado da energia elétrica, no setor supraenergético. Isso a gente vai verificar, colocar à prova ao longo de 2020/21, com a discussão da modernização do setor elétrico. Tenho certeza, essa é a esperança, que essa visão concatenada, etanol, energia elétrica, vai surgir quando houver essa discussão lá no Congresso Nacional, principalmente em 2021. Pelo menos é a esperança nossa, né? Mineiro, alguma colocação? Eu acredito também que o próprio RenovaBio ele vai ajudar nessa expansão do setor. Porque uma coisa que falta também ao setor é um pouco de previsibilidade. Como o próprio colega comentou agora há pouco, né? Existe o pró-álcool e o não pró-álcool, né? Eu não lembro agora exatamente o termo que ele... Contra-álcool. Contra-álcool, exatamente. Contra-álcool. Então, essa ausência de previsibilidade acaba inibindo um pouco também investimentos na área de geração de energia, que não são investimentos baratos, né? Não são pequenos investimentos. Se faz um investimento para longo prazo. São equipamentos que têm vida útil de 30, 40 anos. Então, há de se pensar muito antes de fazer isso. Se a gente não tem uma previsibilidade, isso acarreta um pouco no freio de novos investimentos com relação a isso. E também tem uma sinergia maior também entre produtores de energia, distribuidores, o próprio governo, no sentido, por exemplo, de distribuição de energia. Algumas usinas não investem em geração de energia pela distância com a rede ou pela limitação que a rede existente entre usina e o sistema interligado acaba impondo ao sistema. Então, tudo isso acho que tem que ser melhor equacionado e pego uma linha aí de direção visando um futuro lá na frente. Mas o RenovaBio, eu acredito que é um mecanismo que vai ajudar nisso, vai ajudar nessa previsão futura. Não, de acordo. É até difícil falar por último, porque o pessoal, o Zilmar e o Mineiro são muito bons nesse quesito, então acabam cobrindo todos os pontos, mas eu vou tentar falar coisas extras aqui. Até no ponto aí que a gente falou do RenovaBio, e até uma provocação para o governo, para a EPE, né? Quando a gente olha o PDE, que é o plano de expansão da EP, decenal, né, até 2029, no caso, o RenovaBio não é refletido na biomassa, né? No biocombustível em si,
ele mostra um avanço na produção de etanol, sim, mas na energia não. Então a biomassa parece que está descasada desse programa, né? Um outro ponto, mais em questão do biometano, é o avanço do novo mercado de gás, né? Eu espero que esse mercado concorrencial seja promovido, que isso passe no Congresso, que isso passe na Câmara, que isso realmente vá para frente e que o biometano seja viabilizado, né? Além de alguns métodos que hoje a gente adota, como garantia física, como usinas híbridas, que eu acho que tem que ser renovado, tem que ser revisto, né? Principalmente a garantia física, eu acho que é um ponto que a gente está levando aí como cogen única, as usinas podendo exportar além do que hoje elas podem, e tem umas certas travas, então eu acho que tem aí umas infra-regulatórias que a gente poderia melhorar, né? O Gilmar citou o leilão de energia existente, nós temos 2,5 GB que vão vencer até 2023, 2024, né? E o Ministério fala em substituir essas térmicas aí por gás e carvão. Por gás eu entendo, o gás tem vários atributos, tem um despacho incrível, né? Mas carvão, na minha opinião, eu não entendo a biomassa ficar de fora e o carvão ficar participando. Então, eu acho que poderia ter uma visão um pouquinho melhor, poderia olhar para a biomassa de uma forma um pouco mais positiva, que é um setor que está aí contribuindo com o país, contribuindo com o Sudeste e Centro-Oeste há anos, poupando reservatório. É um trabalho incrível de todo mundo, todos os usineiros. Eu acho que não tem por que não fomentar essa indústria. Então, eu acho que é isso. Eu acho que falta isso. Eu acho que a gente está num caminho bom, sim. Está numa linha boa, mas ainda tem um pouquinho de travas e vamos tentar trabalhar para evitar isso tudo. Perfeito. Luciano, alguma consideração? Não, eu concordo plenamente que a questão é estratégica, como já foi colocado aqui, né? Não tem como a gente pensar numa matriz renovável somente pela matriz econômica dela. Não tem como, ainda mais uma matriz que está sendo impulsionada há pouco tempo, né? Então, quando você vai pensar na contabilidade da implementação dessa nova matriz, você tem que pensar na obrigação assumida através do decreto que implementou o Acordo de Paris, né, nos impactos no meio atmosférico, nos riscos de uma dependência de uma matriz majoritariamente hídrica, de acordo com a tendência global de secas, né, de escassez hídrica. Então, tudo isso tem que ser contabilizado, tudo isso tem que ser levado em conta. É uma análise realmente estratégica, e eu acho que já passou da hora da gente começar a visualizar dessa forma. Então, eu repiso aqui que eu vejo uma necessidade muito grande, e aí eu vejo todos vocês aqui representados como uma força a mais para que a gente comece a dialogar, né, que as fontes renováveis comecem a dialogar entre si, para que esse impulsionamento seja feito. Eu penso que quanto maior o bloco, mais forte fica. Então, assim, a gente fazer um impulsionamento conjunto da matriz renovável brasileira, né, e dessa forma a gente chegar realmente ao nível ótimo que a gente está buscando chegar. Rogério, com você, meu amigo. Bom, então vamos agora para os nossos finalmente, né? Eu acho que chegamos já à nossa última rodada, já são aí quase 1h30 já de discussão, foi maravilhoso, foi leve, gostoso, né? Esse assunto é palpitante. Quando nós falamos sobre o Brasil, quando nós falamos sobre desenvolvimento, isso sempre é palpitante, é sempre animador, né? E, por outro lado, também é meio chocante, né? Porque, assim, hoje nós falamos que o Brasil perde 16% da nossa energia na distribuição, né? Aí, quando falamos em água, perde, em média, 38%. Dá uma sensação de que o Brasil é um país de perdas, né? Tanta riqueza, parece que a gente pode se dar o luxo de ficar perdendo, jogando fora, né? Transformando em resíduo, né? E aí, fecho, então, agora eu começo a me despedir dos nossos internautas, lembrando a Luciana lá do primeiro bloco, vendendo meu peixe de amanhã, né? Amanhã eu vou deixar o link na descrição do nosso vídeo, faço o lançamento da minha obra chamada Filosofia do Lixo, ensaio para a compreensão da nossa sujeira. Só para vocês entenderem, né? De há muito tempo eu venho trabalhando com os resíduos, e em todos os seus aspectos, não só o resíduo sólido urbano.
e estudei, fiz, inclusive tem um curso que eu conto a história da humanidade através do lixo, vi as idas e vindas, né? Então, para estudar a história do lixo, porque ninguém tinha escrito história do lixo apenas, né? Tive que estudar a história da medicina, a história das doenças, a história da energia, a história da vida privada, a história do banho, né? Para descobrir, então, a história do lixo por trás de tudo isso, né? E descobrir que o mundo, ele vai e volta, como disse Salomão, do alto da sua sabedoria, né? Nihil novum subsole, né? É triste, quando a gente está falando de matriz energética renovável agora, se a gente lembrar que no início do século XX, final do século XIX, o Brasil tinha usinas de compostagem acelerada, né? Então, assim, são coisas que... e aproveitamento de gás, eu acho que a gente vai encontrar isso lá perto dos gregos, viu, Diogo? Não é coisa de 100 anos, não. São coisas de milênio. É muito interessante tudo isso. E eu acabei escrevendo um livro, fazendo uma análise, tanto pelo lado da vida pública, né, do Estado, o quanto ele atrapalha e também nos ajuda, né, quanto da nossa concepção de vida privada, né? E aí são 20 capítulos deliciosos, né, já que eu sou o autor, né, gostei de escrever sobre eles, e que eu faço uma análise sobre diversos vieses, tá? E tento ver o lixo de uma forma como as pessoas ainda não têm se debruçado. Começo o primeiro capítulo falando o que queremos ser, romanos ou hebreus. Eu faço a comparação desses dois povos, é uma coisa espetacular. E aí, às vezes, as pessoas me veem muito como crítico do Estado, né? Porque os romanos tinham lei e não resolveram. Fizeram grandes obras, não resolveram. Os hebreus não fizeram grandes obras, não tiveram grandes leis, mas eles tinham consciência pessoal e resolveram. Então, assim, isso é espetacular, a conduta dos hebreus comparado aos romanos, né? E aí, venho caminhando até o último capítulo, quando eu falo que nós nunca seremos resíduos, em que nós temos hoje uma discussão muito delicada, que é a transformação do considerar o corpo humano como se fosse lixo, né, resíduo. E isso é uma questão transcendental e que nos tratar no pós-morte como lixo pode trazer consequências muito graves para a nossa vida, né? Mas é isso. Convido vocês amanhã, às 19 horas, vai estar o link. Foi super feliz, fiquei super feliz em participar com vocês. Gilmar, foi espetacular a sua apresentação. Francisco, vocês têm muito conhecimento, né? E assim, isso é muito interessante, também você, Diogo, eu reconheço isso, porque quando a pessoa sabe muito, ela consegue transformar temas extremamente áridos em coisas assim, extremamente fáceis de compreender, né? Com certeza, hoje eu saio com muito mais bagagem do que eu entrei no início desse webinário. Luciana, é sempre um prazer estar contigo, né? Estamos sempre aí já há 16 webinários seguidos, né? Esse é o nosso recorde pessoal de 16 webinários seguidos e com certeza nós vamos quadruplicar este número, né? Meus caros internautas, vocês que estiveram conosco, nós tivemos uma audiência espetacular. Obrigado a todos vocês, os que participaram no chat, aqueles que nós não respondemos as questões. Muito obrigado. Nós vamos disponibilizar também o link aqui das apresentações dos nossos palestrantes de hoje. Obrigado. E com você agora, a palavra, Gilmar. Já que você gosta tanto de história assim, Rogério, só lembrando que a gente começou a gerar energia excedente para a rede aqui no Centro-Sul em 1987. Falávamos naquela época em quilowatt-hora, em escambo, na verdade não era nem remunerado. Entregava na safra e recebia na entre-safra da concessionária. Então, de quilowatt-hora, e hoje, algumas décadas depois, estamos gerando aí 37 terawatt-hora para a rede. Então, foi um salto gigantesco do setor sucroenergético, e o que impressiona mais é que aproveitamos apenas 15% desse potencial. Então, tenho certeza que esse seminário e vocês ajudaram a divulgar os atributos da biomassa, da bioeletricidade e do setor sucroenergético como um todo, que é uma honra, né, a gente ter na economia nossa circular esse dinamismo que o setor sucroenergético apresenta. Muito obrigado pelo webinar. Parabéns a todos, aos palestrantes, ao público, em especial a Luciana e o Rogério. Obrigado. Apenas quantificando, Gilmar, era 140 kWh por hora. Pois é. Eu gostaria de agradecer também o convite e a possibilidade de estar participando com vocês, que foi, na verdade, nem um seminário, foi quase um bate-papo, muito agradável, e espero que tenha sido proveitoso para todos também. E me coloco à disposição, acho que meus contatos devem ir para
para todos aí que assistiram, né? E qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento posterior com relação ao uso específico da palha de cana em alguma situação, pode me encaminhar que eu prometo responder a todos. Muito obrigado e boa tarde. Pessoal, obrigado. Foi uma honra participar aqui com o Zilmar, com o Lineiro, pessoas que estão há tanto tempo no setor aí, muito mais tempo do que eu tenho de trabalho. Respondendo o Rogel aí que falou da história, né? Quando eu falei 100 anos, foi do uso do gás, né? Dessa biodigestão, né? Mas com certeza enterrar dejetos, enterrar coisas aí já vem de sei lá quantos anos atrás, né? Mas é muito bom estar aqui representando a Cogen, representando uma entidade que defende a cogeração, que defende uma energia distribuída, que defende uma coisa boa para o nosso país. E queria agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que participou, né? Luciana, Rogel, Zilmar, Francisco, muito obrigado. Estamos à disposição para qualquer coisa. Tem o meu e-mail, o meu telefone na apresentação. E me coloco à disposição. Um grande abraço para todo mundo aí. Vamos em frente. Perfeito, rapazes. Agradeço muito a disponibilidade, mais uma vez agradecendo aí o Zilmar, que fez o convite para o Francisco, fez o convite para o Diogo. Também não posso deixar de agradecer a minha querida Ludmila também, que viabilizou, fez essa ponte aí, Zilmar, com você, e nos apoiou aqui na realização desse webinar, que foi de extrema importância para esclarecer os nossos internautas, esclarecer. Eu costumo dizer que nós começamos a organizar esses webinários na pandemia, estamos hoje completando 16 webinários, ou seja, se a gente for fazer uma análise rápida aí, 3 meses a 4, né, de webinários sendo realizados, toda semana. A Luciana caiu para mim, não sei se para vocês também. Para mim também caiu. O microfone, Roger. Deu uma travada, realmente. A minha internet hoje... Agora sumiu de vez. Está bem ruim hoje, tá complicado. Peço desculpas aí, mas a internet hoje está especialmente ruim. Vou ser breve aqui para não cair novamente. Agradeço muito. Nesses 2 últimos webinários, a gente está tendo a oportunidade de falar sobre a questão da energia e o que é de extrema importância de a gente reforçar para o nosso país. Temos um diferencial, já estamos numa situação interessante, podemos melhorar cada dia mais, podemos porque somos gigantes, e podemos porque as fontes renováveis são diversas, e podemos porque é importante para o nosso país, e se continuarmos degradando, vamos infringir uma norma recepcionada, uma norma federal, que recepcionou um acordo internacional, e assim não podemos fazer. Agradeço a todos, meu parceiro Rogel, meu vice-presidente do Instituto Agenda Urbana Brasil, meu super escritor. Quero ver esse livro aí no best-seller dos livros desse ano. Peço a todos que apoiem o trabalho do meu amigo, entendeu? Todos comprem, vamos lá clicar, vamos deixar o livro aqui embaixo, para que vocês todos possam comprar bastante. Eu quero vocês divulgando também o livro do nosso amigo, divulgando o trabalho dos nossos amigos da Única, da Cogen, o trabalho do nosso amigo Francisco. O Brasil precisa trabalhar, todos nós precisamos trabalhar, trabalho é dignidade humana, o homem precisa de trabalho, e nós estamos aqui buscando trabalhar e fazer a diferença pelo nosso país da melhor maneira possível. Não tem coisa melhor que trabalhar e fazer coisa boa ao mesmo tempo, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Agradeço a audiência de todos os internautas fiéis, agradeço os membros da Agenda Urbana Brasil, agradeço os membros do Instituto Agenda Urbana Brasil, convido todos a conhecerem o Instituto e fazer parte da nossa associação, porque juntos a gente vai longe. Se como um grupo no WhatsApp a gente conseguiu fazer 16 webinários
Eu estou brincando comigo que dá mais audiência do que a live do Alok. Então, não tem barreira para a gente, não. A gente vai longe. Conto com vocês, gente. Muito obrigada mesmo. Forte abraço para todos. Abraço, gente. Abraço. Até mais. Amém. Obrigado a todos.